Prontinho. Bom, dando continuidade à nossa logística e ao nosso planejamento de discutir uma habilidade e na semana seguinte nós fazermos um exercício prático, vocês lembram que na semana passada nós conversamos sobre speaking. Então, nesta semana agora, eu estou pedindo para vocês fazerem aquela atividade prática, né? Aquela sugestão de uma atividade com a fase pré, a fase on e a fase post, e também fazerem uma reflexão sobre uma questão, né? Um tema que normalmente levanta dúvidas no professor, tá? E que nós já, de alguma maneira, conversamos um pouco a respeito quando falamos de listening, que é o uso de filmes, né, o uso de vídeos para desenvolver a habilidade de speaking, certo? Então, vocês depois olhem lá com calma e aí vamos tirando as nossas dúvidas ao longo da semana, ok? Muito bem. Como vocês devem lembrar, quando a gente fala de speaking, de atividades de speaking, praticamente as fases pré e a fase on, elas se misturam, tá? A gente costuma dizer que na fase pré de uma atividade de speaking, nós devemos ser bem rápidos, tá? Por quê? Porque vejam que a intenção, se é uma atividade de speaking, a intenção é fazer o aluno falar. Então, quanto mais rápido nós passarmos para aquela fase post, melhor para os alunos, certo? Então, as fases pré e a fase on de uma atividade de speaking, elas praticamente vêm uma junto da outra, certo? É como se as duas estivessem numa coisa só. Então, eu vou hoje mostrar para vocês 2 exemplos, certo? Como eu fiz com o listening, de atividades de speaking na fase pré, na fase on e na fase post, tá? E aí vocês vão conversando comigo sobre as dúvidas que vocês forem vendo, né? Aquilo que vocês forem pensando aí que pode causar alguma dúvida para vocês, tá ok? Então, eu vou apresentar aqui a nossa primeira tela, tá? Onde eu mostro para vocês algumas coisas que você pode usar na fase pré, na fase on e na fase post, vocês já sabem o que é que precisa ser feito, né? Você precisa envolver os alunos em produção livre, certo? Para que eles usem a linguagem de forma livre. Tá dando para todo mundo ver a tela? Sim, professor. Muito bem. Então, ó, isso aqui é a primeira alternativa, tá? É um exemplo, o primeiro exemplo de uma atividade de speaking. Vamos supor que você queira discutir com seus alunos o tema Violence Against Women, quer dizer, a violência contra as mulheres, certo? Então, você não tem imagem, você não tem nada, você decidiu que você vai usar esse tema escrito no quadro, certo? Claro, se você quiser usar uma imagem, se você quiser usar, por exemplo, um documentário lá do YouTube ou da CNN, onde você tiver um documentário curto que você queira mostrar para os seus alunos, claro que isso vai enriquecer a atividade. Mas vamos imaginar que você não quer fazer isso, você colocou esse tema no quadro, certo? E aí, na fase pré de uma atividade de speaking, o foco principal deve ser a ativação do contexto, tá? Deve ser aquela coisa de você abrir a mente do aluno para o que você quer discutir, para o tema, né? Para o universo em que você está inserindo aquela atividade. Então, você vai fazer perguntas do tipo, ó, o que você sabe sobre este tema? Você já ouviu falar nesse tema? Você já leu alguma coisa sobre esse tema? Certo? Me diga aí o que é que você já sabe sobre este tema.
e aí os alunos vão te dizendo as informações individualmente, de forma livre. Você pode ir escrevendo no quadro, se você quiser, tá? Se você tiver, por exemplo, um quadro estatístico, você pode mostrar na fase on. Aqui, boa noite, Rose. Aqui na fase pré, você quer apenas que o aluno visualize esse contexto, tá? Esse universo em que você está colocando a discussão, tá? Então, aí você vai perguntar, por exemplo, o que é que ele já sabe sobre isso, vai perguntar se é uma coisa comum lá na área em que ele vive, na vizinhança dele, certo? Assim como outras perguntas que você queira fazer. Mas, como eu disse, numa atividade de speaking, a fase pré, ela precisa ser rápida, tá? Então, não comece a fazer 10 perguntas, 15 perguntas, certo? Faça perguntas direcionadas para esse contexto, para esse universo. Deixe os alunos falarem um pouquinho e vá direto logo para o resto da atividade. Na fase on, você pode, por exemplo, mostrar um quadro estatístico, né, sobre os crimes contra a mulher no Brasil ou no mundo. Você pode mostrar, por exemplo, uma manifestação, né, que sempre tem na CNN, no YouTube, certo? Você mostra um vídeo com uma manifestação das mulheres. Aí você vai dizer para o seu aluno, olha, think of an example on the topic. Então, pense num exemplo na sua vizinhança. Descreva. Mas quando você diz descreva, é para eles descreverem de forma rápida. E não vai dar para todo mundo falar. Alguns vão falar, né? Ah, professor, eu tenho uma vizinha que o marido batia nela. Ah, professor, isso, aquilo. Então, coisas que não devem se alongar muito, tá? How was the problem solved? Como foi resolvido o problema? Você sabe como resolver um problema? Chamaram a polícia, levaram a mulher para o hospital, ela foi morta. Enfim, alguma coisa assim. Como foi o desfecho dessa situação que você teve conhecimento? Então, assim, são perguntas. Se você optou por usar um tema de discussão, tá? Lembrem que é muito importante que você não diga simplesmente assim, olha, hoje o tema da nossa conversa, do nosso speaking é violência contra as mulheres. Façam grupos de 4 aí e podem discutir, podem falar sobre o tema. Não pode ser assim, porque você aí está eliminando as fases. Nós já conversamos sobre isso também. Então, se você optou por usar um tema, certo? Em vez de uma música, ou de um filme, né? Ou de um diálogo, né? Enfim, se você optou por colocar um tema no quadro, antes que você faça qualquer coisa, você precisa contextualizar isso. Então, o que vocês sabem sobre o tema? Vocês já leram alguma coisa sobre isso, tá? Existe muito na sua área, aqui na nossa região, não existe. Por que vocês acham que existe tanto? Né? Foi agravado, não foi, pela pandemia? Vamos supor que fosse nesse momento essa discussão. Então, é necessário que você crie esse contexto, porque nós já falamos sobre isso, para que o aluno ele possa ativar o conhecimento que ele tem, o repertório que ele tem sobre aquele tema, tá certo? Então, isso é importante. Então, você pode muito bem fazer uma atividade de speaking sem usar imagem, sem usar vídeo, ou música, ou diálogo, tá? Você pode simplesmente colocar o tema no quadro. Só o que você não pode é ir direto para a discussão do tema, sem preparar a fase pré e a fase on, como a gente já viu aqui. Aí, quando você passar para a fase post, você já sabe. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o exemplo assim. Suppose you are the person involved ou a family member. What would you do differently? Então, imagine, isso é uma situação que você está propondo para os alunos. Aí sim, você vai fazer grupo de 3. Você vai fazer grupo de 4.
Então, olha, suponham que vocês são essa pessoa aí envolvida na situação, ou um membro da família dessa pessoa. Vocês agiriam de maneira diferente? Como vocês fariam? O que vocês fariam diferente do que a pessoa fez? E aí eles vão discutir isso aí. Você está dando um problema para eles resolverem. Então aí eles vão debater no grupo, discutir no grupo, você vai dar um tempo, né? Não esqueçam que isso é importante, por causa do tempo de aula que você tem, você vai dar um tempo para eles realizarem a atividade. Terminou aquele tempo, aí você vai passar para aquele aspecto das multi-skills, que a gente já conversou aqui. Aí, se você, por exemplo, tiver um pequeno texto que você queira dar para os alunos lerem, você pode fazer isso nessa fase, certo? E aí você vai pedir, write a short paragraph about your opinion on the topic. Então, eles não discutiram lá o que eles fariam diferente, não chegaram a um consenso. Aí você vai pedir que eles escrevam um parágrafo com a opinião deles. Aí o que você fez? Você usou speaking, você usou reading, se você quiser dar um pequeno parágrafo sobre alguma notícia qualquer do jornal que você tenha, e você usou writing. Se você tiver começado a atividade de speaking, como vocês vão ver daqui a pouco, com uma imagem, né, ou com uma música, ou com um diálogo, certo? Em que teve listening e teve reading. O listening, como nós vimos já na semana passada, neste caso, ele pode passar direto para a fase on, quer dizer, você dá o material e os alunos já vão escutar com o material na mão, certo? Se você optou por fazer isso, você já tem uma skill junto com o speaking. E aí, lá no final, você manda só fazer a discussão, né? Porque a gente precisa ter mais speaking, e aí escrever alguma coisa sobre a discussão do grupo. Mesmo que o aluno não te entregue essa coisa escrita, você pode pedir que eles discutam o tema, tá? Você pode pedir que eles discutam o tema, certo? Nos grupos, que você deu aquela situação, né? Fez aquela pergunta, eles vão discutir nos grupos, vão escrever, né? Uma espécie de relatozinho da conclusão do grupo, e aí eles podem, depois disso, ler aquele parágrafo em voz alta. Então, eles estariam fazendo writing e reading, certo? O que você precisa ter cuidado é para não pedir ou para não deixar que o mesmo aluno do grupo faça essa leitura o tempo inteiro. Então, ó, quem vai ser o porta-voz do grupo? É fulano, tá bom. Aí, na outra vez, não pode mais ser o fulano, tem que ser o ciclano. Então, aí você tem que estabelecer esse rodízio, para que não seja sempre a mesma pessoa a fazer o relato do grupo. Então, na fase post, tá? Você pode fazer isso, porque aí você tem speaking, tem writing e tem reading. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta antes que eu passe para a segunda alternativa? Professor? Uma colega, ela está querendo entrar, é a Yasmin Sarmento. Já entrei, amiga. Ah, tá bom, então. Tá bom? Então, assim, lembrem, são aspectos importantes. No speaking, na fase pré, é só essa contextualização. Ela precisa ser rápida. Então, por exemplo, vocês vão usar uma música. Aí você diz assim para os teus alunos, olha, hoje nós vamos ouvir uma música da Britney Spears. O que vocês sabem sobre a Britney Spears? Ah, ela fez muito sucesso, depois ela ficou drogada, ou ela virou drogada, teve problema psicológico, agora ela está no hospital, aí todo mundo quer que tirem ela do hospital para ela ficar livre de novo, não sei o que mais. Aí vocês dizem assim, olha, o nome da música é Fulano. Vocês já ouviram falar nessa música? Alguém sabe o que a música quer dizer?
pelo título, o que vocês acham que a música quer dizer? Aí depois você vai tocar a música, né? Para eles seguirem na letra, certo? E aí você vai passar direto para a discussão da música. Talvez tirar uma ou outra dúvida lá sobre vocabulário, né? Dependendo da música que você escolheu, tá? Para que eles passem imediatamente para a fase post. Aí você vai dizer, olha, vocês acham que o pai dela fez está certo? Vocês acham que ela tinha que ser levada para o hospital mesmo? Você conhece algum caso de alguma pessoa que passou por esse mesmo tipo de problema, parará? Enfim, esses surtos, né? Aí você pode citar exemplos da realidade. Vocês viram que houve agora esse problema lá na Bahia com um soldado da Polícia Militar. Enfim, você vai linkando o tema de tal sorte que quando você chegue na fase post, você tenha elementos para eles discutirem aquele tema com aquela situação que você vai propor. Deu para entender? Sim, professor, estou entendendo. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu passe para a próxima tela? Eu vou tirar essa tela aqui, tá? E vou apresentar o segundo exemplo. Enquanto isso, vocês vão pensando aí se vocês querem fazer alguma pergunta. Posso passar para o segundo exemplo? Então vamos lá. Muito bem. Todos conseguem ver? Está dando para todo mundo ver? Sim. Tem, né? Sim. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Pronto. Muito bem. Junto dessa imagem aqui para baixo, já vai aparecer a fase on e a fase post, tá? Que já é um exemplo dado aí junto da imagem. O que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês olhassem para essa imagem e me dissessem como vocês fariam a fase pré. Como vocês conduziriam essa fase pré nessa atividade aí? Então, vocês vão mostrar essa imagem, tá? Para os alunos, né? E esse é o tema do speaking, certo? Então, vocês vão mostrar essa imagem. Como vocês conduziriam a fase pré? Professor, Diz. na fase pré, bom, no caso seria o tema de atividade. Aqui eu vejo que está falando sobre lixo, né, reciclagem, é isso? Sim, isso. Então, aí esse seria o tema, né? Seria o pré. Sim, sim. E daí eu Mas o que faria você... rapidamente, Ah, eu faria faria rápido. rapidamente uma explanação, já que é o pré. Isso. Você faria a Faria explanação. isso. E aí eu faria a explanação, tipo como se fosse um conceito, mais ou menos. E logo em seguida eu faria assim, umas duas perguntas para ele, para eu poder ir pro on. Entendi. Muito bem. Mais alguma opinião? Obrigado, Gabriela. Mais alguma opinião? Professor, eu ia fazer um contexto, inserir esse assunto no contexto. Como, deixa eu ver, glossar, deixa eu ver, gramática, né, dos assuntos relacionados à reciclagem, Uhum. tanto para... tem saudações, vamos lá, lixo aqui, ou... Ah, espera aí que eu tenho vergonha de falar aqui, tá? Desculpa.
É um contexto, uma situação, entendeu? Certo. Eu faria uma situação com eles e faria também um vocabulário, listas de perguntas também. Para onde, Certo. por exemplo, o contexto seria como ensinar uma criança a reciclar, 5 anos, por exemplo. Quais Certo. as palavras eu usaria com ela em inglês? Certo. Certo. Seria bem a introdução mesmo de uma criança na reciclagem. Um Ok. pequeno texto relacionado a isso. Certo. Ok. Muito bem, obrigado, Adriane. Mais alguma opinião? Lembrem. Oi, diga, Rose. Oi, professor. Bom, Hoje não. já conforme a imagem aí, já sabe que é questão pode ser também trabalhar a reciclagem na questão, primeiro eu ia pontuar uma lista de vocabulários, né? Sim. Com expressões, com elementos ligados à imagem, né? E depois de trabalhar na segunda parte, é trabalhar um contexto, uma situação, tipo Aham. uma pergunta, você sabe o que é reciclagem, o que é reciclar, você sabe como separar, eu trabalharei um contexto. Certo. Muito E bem. depois desenvolver um material aí com eles para praticar um diálogo. Onde você mora existe Uhum. serviços que separam o lixo, há algum tipo de serviço próximo de você, Certo. ou pessoas que vão de porta em porta para poder pegar, você separa o lixo dentro da sua casa, você sabe separar esses Certo. materiais, aí Certo. trabalhando com eles. Depois eles sugerem uma situação, né? Propor um tema de trabalho, como você... poderia até ser também um tópico na sua casa. Seus pais, a família, tem o hábito de separar o lixo? Sim. Trabalharia no final com eles dentro desse contexto de sala de aula. Certo. Muito bem. Obrigado, Rose. Olha só, lembrem que vocês estão em uma atividade de speaking. Então, lembram que eu falei para vocês naquela folha que eu mostrei na semana passada, que o professor ele deve falar o menos possível e o aluno o mais possível. Então, vocês ouviram a Gabriela dizer assim, eu ia dar um conceito. Não, em vez de você dar o conceito, deixa os alunos darem esse conceito. Então, assim, você mostrou uma imagem. Aí você vai dizer assim, olha, o que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? O que é isso? Isso é lixo, que vai ser reciclado. Tudo bem. Aí você, então, vai abrir o contexto fazendo uma associação disso com a realidade deles. Então, olha, você tem problema de lixo na sua região? Nós temos aqui, vamos supor que você estivesse em Belém. Nós temos problema de lixo em Belém. Qual é o problema maior do lixo? Não tem onde colocar. Tá, e nós temos reciclagem? Tem muito pouco, as pessoas não fazem, o lixo vai todo de um jeito só. Iam começar, então, a te dizer algumas coisas em relação a essa situação. Aí você então poderia perguntar: você sabe reciclar? Você sabe como separar, né? Você conhece alguma cooperativa de reciclagem de material aqui na nossa região? Existe, certo? Você acha que isso seria uma solução ou uma possibilidade? Deixe eles discutirem o assunto, entendeu? Deixa eles dizerem para vocês eles falarem, em vez de você falar, entendeu? Claro que se você quiser dar uma breve introdução, lembre que seja o mais breve possível. Você tem que falar o mínimo que você puder. Porque o que você quer é que os alunos produzam, é que eles falem. Então, vá só perguntando, vá fustigando, entendeu? Mas seja rápida. Se você vai fazer alguma introdução antes de passar a palavra para eles ou de pedir que eles participem com as suas perguntas e as suas indagações, seja bem rápida, tá? E deixe que eles falem mais do que você.
Isso vocês precisam lembrar sempre. Por quê? Isso é uma tendência muito natural do professor, tá? Ele tem a tendência de falar, 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 falar. Então, se vocês não se monitorarem, se vocês não se policiarem com relação a isso, vai acabar que vai ser uma aula de speaking para vocês, professores. E não é essa a ideia, tá? A ideia é vocês deixarem o aluno falar, darem a ele a oportunidade de falar, tá certo? Você pode fazer uma introdução se você quiser, mas, como eu disse, breve, bem rápida, tá? Para que os alunos falem bem mais do que você. Tá ok? Bom, voltando aqui à nossa imagem, você vai ver, olha, que junto com a imagem tem umas perguntas, olha. Tá? Eu vou aumentar um pouco para vocês poderem enxergar melhor. Olha aqui. Então, aqui você tinha duas imagens, tá? Essa maior e essa menor. Aí ele pergunta aqui, ó, descreva as duas fotos. Describe the two pictures. Aqui já é a fase on, tá? What kinds of materials can be recycled? Que tipo de material pode ser reciclado? Aí você já viu aqui que é plástico, que é lata, que é vidro, né? Aí, a terceira pergunta, olha. Are there any recycling centers in your neighborhood? Existe algum centro de reciclagem na sua vizinhança? Do you ever use them? Você alguma vez usa esses centros de reciclagem? Então, aquelas perguntas, lembram que vocês mencionaram ainda há pouco, que vocês fariam na fase pré, elas estão aqui na fase on. E aí, como eu disse a vocês, na atividade de speaking, a fase pré e a fase on, ela pode ser junto, pode ser as duas numa vez só. Então, você abre o contexto, já passa para as perguntas que, como vocês estão vendo aí, estariam aí junto da figura, no material que vocês têm, tá? E aí você vai deixando o aluno falar, certo? Fale o menos que você puder. Depois disso, tem aqui algumas sugestões, né, do material para uma general discussion, quer dizer, uma discussão geral, genérica, que seria, então, a sua fase post. Aí, dependendo do número de alunos que você tem, dependendo do tempo que você dispõe, né, você pode usar um desses itens aqui, ou 2, ou 3, ou 4, lembrem, não é necessário você usar todas as alternativas da fase post. Se ele está te dando 4 aqui, e você só tem tempo para uma, faça uma. É melhor você deixar o aluno produzir com uma do que com nenhuma. E aí você pode depois usar uma outra, tá? Para eles fazerem uma redação em casa, como dever de casa, e trazer na aula seguinte, certo? Tá certo? Então, você tem aqui, olha, 4 itens. E aí você vai trabalhar com esses 4 itens do jeito que você achar mais conveniente. Então, aí você teve uma fase pré e uma fase on, tá? Baseado em imagens, né? Em um problema que é muito contemporâneo e muito atual, certo? E aqui em Belém ele é uma coisa bem frequente. E depois você passou para a fase post, em que você tinha 4 sugestões para trabalhar do jeito que você achasse melhor. Se for uma turma pequena, você pode fazer 2, 3 temas desses itens, tá? Se for uma turma grande, você escolhe aquele que você acha mais acessível aos seus alunos e usa os outros para fazer writing, tá? Escolha, vamos dizer, você trabalhou o primeiro, aí você diz, olha, os outros 3 você vão escolher um e escrever uma redação sobre ele na próxima aula. Trazer na próxima aula, independente daquele parágrafozinho que vocês vão mandar eles lerem no final da discussão do grupo, com o consenso do grupo. Então, vejam o seguinte, ó.
numa atividade de speaking, existem duas coisas muito importantes. Ponto número 1, a escolha do tema, que seja algo acessível aos seus alunos. Tá? Segundo, o tempo de fala do professor e o tempo de fala dos alunos, que nós chamamos Teacher Talking Time e Student Talking Time. É TTT e STT. O Teacher Talking Time deve ser mínimo e o Student Talking Time deve ser máximo. Então, o mínimo de tempo que você passar falando vai dar aos alunos mais tempo de produção, que é o que nós queremos no speaking, tá? Sempre. Então, segundo ponto, esse tempo de fala do professor que deve ser mínimo. E o terceiro ponto, que também é importante, é que você não deixe de fazer essa contextualização na fase pré, tá? Porque o professor, às vezes, ele tem a tendência de dizer assim, olha, o nosso tema é esse aqui, é reciclagem. Façam grupos de 3 aí e conversem sobre a reciclagem. Falem o que discutam sobre reciclagem. Claro que os alunos vão discutir um pouco, aí depois eles vão parar. Por quê? Porque não tem trilho, certo? Vocês deixaram o trem a Deus dará. E não é esse o ponto que nós queremos, tá? Nós temos que abrir a mente do aluno naquela direção, certo? Abrir esse universo na direção que você quer que ele converse. Então, através dessas perguntas, né, através dessas coisas que são mais ou menos dirigidas na fase pré e na fase on, você vai dando ao aluno subsídios de lembrar, de ativar, e lá na fase post, aí sim você vai deixar ele livre para discutir dentro da situação que você sugeriu. Então, vocês percebam, como eu disse para vocês na semana passada, que a atividade de speaking, ela é a mais simples, tá? Porque qualquer coisa serve como pontapé inicial para speaking. Pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser música, pode ser diálogo, pode ser um tema. Qualquer coisa, uma coisa que aconteceu lá na sala de aula, aproveita aquilo para fazer um speaking. Então, tudo que acontece ao seu redor conduz a speaking. Tá? Então, a atividade de speaking é a mais fácil que tem de fazer, de realizar. E, ao mesmo tempo, ela exige um pouco de controle do professor, nesses aspectos que eu acabei de mencionar para vocês. A atividade de speaking exige que o professor fique mais calado do que fale, né? E que ele conduza os alunos a falar e a discutir coisas que sejam significativas para ele. Porque também não adianta você levar um tema para a aula, né? Seja através do que for, se aquele tema é um tema distante para os seus alunos. Por exemplo, você tem uma turma de adolescentes. Você sabe que eles não trabalham, né? Vocês sabem que eles não pagam conta, porque é uma classe ou classe pobre ou classe média. Quem trabalha, quem faz tudo são os pais, na maioria das vezes. Aí você diz assim, olha, o nosso tema é contas, salários e contas. O aluno não recebe salário e nem paga a conta. Então vai ser, dependendo, são raríssimas as exceções, né? Ele não vai ter subsídios para discutir. Aí ele vai falar um pouquinho e depois vai ficar calado. E aí a atividade vai se perder. Então, o que é que você pode fazer? Mas é isso que está lá no livro, é isso que eu tenho que fazer. Então, você faça uma adaptação, correto? Em vez de você falar de contas e salário, fale de mesada. Fale das coisas que o aluno costuma usar o dinheiro para comprar, como sanduíche, né? Como ir ao shopping, como assistir um filme.
certo? Comprar pipoca, certo? Então, quanto é a sua mesada? No que você gasta na sua mesada? Gasta onde? Como é que você faz? Você economiza alguma coisa? Dirija, conduza para um universo que seja significativo para o aluno, porque isso também é um foco importante da atividade de speaking. Certo, gente? Ficou claro? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação a fazer, alguma sugestão, algum comentário? Na nossa aula de hoje, eu queria mostrar esses dois exemplos para vocês, tá? Exemplos práticos, certo? Com sugestões de fase pré, de fase on, de fase post, porque lá na atividade de vocês dessa semana, eu estou pedindo que vocês façam uma sugestão disso, tá? Como a gente já fez com o listening, e depois façam uma reflexão em cima de um questionamento que eu faço lá na atividade, tá certo? Então, essa é a nossa última atividade do NPC 1, tá? Nós fechamos a nota do NPC 1 com a atividade dessa semana, correto? Tanto nessa disciplina quanto em metodologia, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso tirar a tela? Diga, Rose. Pode, professor, tirar a tela. Nenhuma pergunta, gente? Nenhuma dúvida? Tá bem claro isso para vocês? Lembrem que o que eu disse para vocês sobre o listening, né? Tudo que nós falássemos para o listening serviria para as outras skills. Então, vocês estão vendo que é exatamente isso que a gente precisa fazer, tá? Eu vou tirar, então, aqui a nossa tela. E se vocês não têm mais nenhuma pergunta a fazer, eu vou interromper aqui a nossa gravação.